noite, irmãos. Graça e paz, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmos de número 1, amém? Salmos 1. Amém? Hoje nós começamos a campanha, né? Campanha de final de ano, pedindo ao Senhor que Ele abençoe o nosso ano. Esse salmo diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? E é isso que nós vamos aprender, o caminho que devemos andar, como nós devemos agir, quais vai ser a semente que nós vamos usar para poder ter um ano abençoado e um ano próspero, para que nós sejamos bem-aventurados nessa terra. Bem-aventurado é felizes nessa terra, porque a verdadeira alegria vem de dentro do nosso coração. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e agradecer pela tua palavra, por essa campanha, Senhor, que se inicia hoje, aonde o Senhor vai falar o nosso coração, aonde, Senhor Deus, o Senhor vai nos dar estratégia, aonde o Senhor vai colocar nas nossas mãos sementes, Pai. Sementes para que a gente possa semear. E essa semente, ela é a palavra do Senhor, que vai ser semeada na nossa vida, aonde vai frutificar, aonde vai trazer em nós, Senhor, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a bênção que vem do Senhor, porque tudo vem do Senhor. Aonde nesses dias de quarta-feira o Senhor vai nos ensinar a batalhar, a lutar e a usar a semente de maneira certa. E nos ensinar a ser semeadores da tua palavra. E nós louvamos ao Senhor por tudo isso, Pai. Nós agradecemos ao Senhor. Se não fosse o Senhor na nossa vida, se não fosse a tua palavra, se não fosse o teu Espírito, o que seria de nós nessa terra, Senhor? Nessa terra, Pai, que se consome na mentira, no engano, mas o Senhor vem com a verdade, o Senhor vem, Senhor Deus, com a justiça, e o Senhor vem com a direção do Senhor para a nossa vida, e nós louvamos e agradecemos ao Senhor. Nessa hora, Pai, nós vamos te adorar, nós vamos te louvar por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Recebe o nosso louvor, recebe a adoração do nosso coração a Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor. Meu Deus é fiel, nunca desistiu de mim. Ele vai concluir a boa obra em minha vida, a boa obra em minha vida. Tenho fé para ver o impossível acontecer. Tenho voz para clamar e ressuscitar o que morreu em mim, ressuscita o que morreu em mim. O meu milagre está em Ti, o que eu preciso vem de Ti. Põe um fim à minha dor e restaura os meus sonhos. Não me canso de clamar, eu preciso de um milagre. Não perdi a minha fé, minha história vai mudar. Minha história
vai mudar. O meu Deus é fiel, nunca desistiu de mim. Ele vai concluir a boa obra em minha vida. A boa obra em minha vida. Tenho fé para ver o impossível acontecer. Tenho voz pra clamar. Ressuscita o que morreu em mim. Ressuscita o que morreu em mim. Declaro que o milagre está aqui nessa noite. Declaro que você precisa dele nessa hora, meu amado. Põe um fim à minha dor e restaura os meus sonhos. Não me canso de clamar. Eu preciso de um milagre. Não perdi a minha fé. Declare mais uma vez que o milagre nosso está aqui nessa noite. Meu milagre está em ti. Eu preciso de ti. Põe um fim na minha dor e restaura os meus sonhos. Eu não me canso de clamar. Eu preciso de um milagre. Não perdi a minha fé. Minha história vai mudar. Declare. Não há nada impossível. Não há nada, meu amado, impossível para Ele. Nada impossível para Deus. Não há 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 nada impossível para Deus. Declare que nosso milagre está nele. O meu milagre está em ti. O que eu preciso vem de ti. Põe um fim na minha dor. Não me canso de clamar. Eu preciso de um milagre. Não perdi a minha fé. Minha história vai mudar. Minha história vai mudar. Aleluia. Nós precisamos de Ti nessa noite, Senhor. Oh, Senhor, venha de encontro aos nossos corações. Que Teu Espírito Santo venha renovando, restaurando, transformando. A Tua palavra transformadora, restauradora, vem de encontro à nossa vida, o nosso coração nessa noite, Senhor. Que nós possamos nessa noite sair daqui transformados, renovados, restaurados. Oh, nós precisamos de Ti, Senhor Jesus. Tu és tudo que nós precisamos. Tua presença é tudo que nós precisamos, tudo que nós almejamos nessa noite. Aleluia. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar.
estou aqui, estou aqui. Oh, diga pra Ele: Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Seus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Queremos ver a Tua glória, Senhor, essa noite. Derrama a Tua glória, a Tua presença, Teu poder sobre nós. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Nos rendemos aos Seus pés. Declaramos que precisamos de Ti, que precisamos mais de Ti nessa noite, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Declare que você ama a presença, que está na casa dEle. Aleluia. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, eu confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Seus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Seus pés me rendo, pois a Tua glória. Nós queremos ver a Tua glória, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Levante as suas mãos e declare: tudo que eu quero é Te ver, e voa com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver, e voa com Tua glória e poder. Tua majestade é real, tudo que eu mais quero é Te ver. Nos devolva, Senhor. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Diga: Senhor, eu quero ver a Tua glória nessa noite, descer sobre esse lugar. Aleluia. Aleluia. Que nessa hora você possa dizer, abrir o seu coração para Ele nessa hora. Que você possa clamar a Ele e dizer: Senhor Jesus, Tu és a minha vida. Senhor, escuta nessa hora o meu clamor a Ti.
Escuta quando eu clamo, Senhor, o Teu nome, porque eu creio que Tu és a vida, que Tu és a cura, que Tu és tudo para mim. Escutas quando clamo e acalma meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Você crê nele? Confio em Ti, confio em Ti, eu creio em Ti, creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim, és tudo para mim. Eu creio que Tu és a vida, eu creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti, precisamos de Ti, Senhor, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Se você crê nele, diga: confio em Ti, confio em Ti. Eu creio que Tu és a cura, eu creio que és tudo para mim, Senhor. Eu creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Você acabou de dizer que você precisa dele nessa hora. Convido você a erguer suas mãos. Eu não sei o que você está precisando nessa noite, meu amado, mas erga suas mãos e começa a dizer que nada é impossível para Ele. Ele é o Deus impossível. Se você crê, erga suas mãos e começa a declarar, começa a dizer o quanto você ama Ele nessa hora. Nada é impossível para Ti, nada é impossível, nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo. Declare que nada é impossível para Ele. Nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és a cura, creio que és Tu
Deus, eu preciso de ti. Oh, aleluia! Nós precisamos dele, meu irmão. Todos nós. Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele dizia: por essa causa eu me ponho de joelhos perante o Pai. Se você tem uma causa, eu gostaria que você se colocasse agora de joelhos na presença do seu Senhor. Ele é aquele que pode mudar todas as coisas. É o único que pode colocar um ponto final na sua dor. Ele é aquele que pode mudar as coisas que estão acontecendo de ruim no seu casamento, na sua família. Ore ao Senhor, clame ao Senhor. Peça a intervenção dele. Peça para que ele visite agora a área que você está enfrentando problemas e dificuldades. Fala: Senhor, visita, Senhor, a minha casa, visita o meu casamento, visita, Senhor, o meu trabalho, Senhor, visita minhas finanças. Senhor, Tu és o Deus que age de uma forma sobrenatural, Senhor. Tu és o Deus que opera, Senhor, contra todas as coisas, quando as coisas não estão favoráveis. O Senhor é aquele que age em favor do Teu povo. A história diz isso, a Tua palavra diz isto, Senhor. Senhor, existem pessoas que estão nos acompanhando pela internet, Senhor, apresentando problemas, assim como essas pessoas que estão aqui, esses irmãos que estão apresentando as suas dificuldades ao Senhor. Estão fazendo aquilo que a Tua palavra nos ensina. O Senhor nos ensinou na Sua palavra a lançarmos as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, colocarmos tudo aos Teus pés. É isso que o Teu povo faz nessa hora. Nós colocamos o nosso fardo, a nossa impossibilidade, a nossa dificuldade, os nossos problemas diante do Senhor, meu Deus. Senhor, e confessamos que somos incapazes, somos, ó Deus, dependentes do Senhor. Vem agir em favor do Teu povo, vem agir em nosso favor, vem abrir portas, Senhor, em nome de Jesus. Não importa, Senhor, se o Teu povo recebeu uma sentença, não importa se o Seu povo recebeu uma palavra contrária. Senhor, assim como Ezequias, o rei, recebeu aquelas palavras de Senaqueribe e ele apresentou aquelas palavras diante do Senhor, Deus, nós queremos apresentar também, ó Deus, os nossos problemas. Queremos apresentar ao Senhor, ó Deus, o diagnóstico que nós temos. Senhor, queremos que o Senhor venha agir, queremos que o Senhor venha operar, porque o Senhor é o nosso Deus, porque nós confiamos em Ti, porque o Senhor é o nosso abrigo. Não temos outro a não ser o Senhor, não temos a quem recorrer. Se nós olharmos para esse mundo, Senhor, de onde virá o nosso socorro nessa terra? Se olharmos para dentro de nós mesmos, não encontramos. Mas, Senhor, nós queremos levantar os nossos olhos para os céus, porque é de lá que vem o nosso socorro. Envia o Teu socorro, envia o Teu socorro para essa família, envia o Teu socorro para esse homem, envia o Teu socorro, Senhor, e salva essas vidas, transforma essa situação, põe um ponto final nessa dificuldade, põe um ponto final nessa dor, nessa doença, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Glorifica o Teu nome na vida do Teu povo, glorifica o Teu nome, Senhor, nas famílias que honram ao Senhor, que creem no Senhor, que servem a Ti, que o Seu nome possa ser glorificado, Senhor, e exaltado em cada um dos Teus filhos, para a Tua glória. Nós queremos colocar esses problemas diante do Senhor, e queremos descansar no Senhor, ó Deus. Queremos confiar que o Senhor fará o melhor para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós precisamos confiar em Deus, acreditarmos que Ele é aquele que age em todas as coisas, em todas as circunstâncias, acreditarmos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós
pensamos, pedimos. Ele é o nosso Deus, Ele continua o mesmo. Recebemos pouco porque oramos pouco. Devemos pedir mais. O Senhor disse: pedi e dar-se-vos-á. Quantas vezes você pediu hoje? Quantas vezes você bateu na porta hoje? Quantas vezes? Ele disse: pedi, pedi, batei, batei, as portas vão se abrir. Precisamos insistir diante de Deus. O problema é que nós oramos aqui agora. Amanhã já não lembramos mais daquilo que nós oramos. Esquecemos de voltar lá e dizer: e aí, Senhor? Coloquei o problema nas suas mãos ontem. Estou confiante, esperando. Estou aguardando um parecer do Senhor, uma resposta do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Precisamos insistir. Deus desafia Israel a colocar guarda sobre o muro e fazê-lo lembrar de suas promessas continuamente. Aonde estão aqueles que sobem os muros e ficam lembrando o Senhor de suas promessas? Não que Deus esqueça, não é isso, mas é que Ele gosta, Ele quer ser lembrado, Ele quer realmente fazer com que nós pegamos na palavra, confiemos na palavra e façamos a palavra que é verdadeira se cumprir. Porque Deus, Ele determinou na palavra dEle, meu irmão. E se Ele disse na palavra, Ele é fiel e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Então confie no Senhor, confie no seu Deus. Amém? Quero convidar você que vai ofertar para você sair do seu lugar, trazer a sua oferta. Faça isso com adoração no teu coração, com alegria. É uma adoração também. A sua oferta adora o Senhor. A sua oferta também é uma expressão de gratidão ao nosso Deus. Traga a sua oferta em nome de Jesus. Centro de tudo, és meu Cristo, meu Salvador, que ressuscitou. Reinando estás, és meu Cristo, centro de tudo, és meu Cristo, meu Salvador, que ressuscitou. Reinando estás no céu. Senhor, nós te agradecemos por essas vidas que contribuíram e queremos que o Senhor venha abençoar o trabalho de cada um deles, o lar de cada um deles, que a tua bênção alcance, Pai, suprindo as necessidades, as faltas que cada uma delas tem, que a tua graça seja abundante sobre a vida do teu povo. Visita as empresas, o comércio de cada um deles, o trabalho de cada um deles, que eles sejam abençoados de uma forma poderosa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vai ter aí a Festa das Nações, né, dia 14. Se você ainda não comprou o seu combo, dá para você comprar. Também vai ter o Retiro das Famílias, que será no dia 15. Dia 14 é a Festa das Nações. Dia 15 vai ser o Retiro das Famílias, né? Onde nós vamos passar o dia todo lá. Se você quiser participar, como é que chama o negócio lá? Cadê o Renato? Show de talentos. Então,
A pastora ia jogar, mas ela ficou contundida lá. Ela estava escalada de centroavante no meu time, mas não vai poder mais, quebrou a perna. Mas está lá, quietinha, tá? Então, se você quer participar do show de talentos, você pode participar, tá bom? Não esqueça de fazer sua inscrição e vai ser uma bênção, tenho certeza, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Tu és o nosso louvor, Senhor. O sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Se o mar a toda pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Pega suas mãos e cante aleluia a Ele. Aleluia. Isso, cante, cante, exalte a Ele.
da nossa adoração, do nosso louvor. Eu convido você nesse momento a levantar as suas mãos aos céus, abrir os seus lábios, continuar adorando a Ele, engrandecendo o nome dEle, exaltando o nome dEle. Esse Deus que é digno, que é santo, que é maravilhoso, que é poderoso, que é grandioso. Oh Senhor Jesus, nós glorificamos o Teu santo nome, exaltamos o Teu santo nome, erguemos nessa noite um trono de adoração a Ti, Senhor Jesus, um trono de rendição a Ti, Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, adoração de exaltação, de gratidão, de rendição ao único digno de todo louvor, de ser adorado, de ser exaltado. Aleluia, Senhor, nós te adoramos. Aleluia. Aleluia. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro. Os santos e os anjos se prostram a teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Ele é digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Senhor Jesus, que nosso louvor sobre a Ti nessa noite. Oh, como incenso agradável, Senhor Jesus. Dia e noite suba a Ti essa adoração. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite. Declare mais uma vez. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite suba a Ti
nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tua é a glória. Ele é digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Nós te exaltamos, Senhor Jesus. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor, te exaltamos, Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai Santo, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos em sua casa. Para nós é um motivo de muita alegria podermos ter a liberdade de celebrar o teu nome, de podermos cantar canções e fazermos orações. Sabemos que o Senhor ama a comunhão dos seus santos. Sabemos que o Senhor está no nosso meio. O Senhor é aquele que ouve as nossas orações e tem atendido às nossas necessidades. O Senhor é aquele que tem ensinado os nossos corações que somos pertencentes ao Senhor. E nós te agradecemos por isso. Na nossa jornada cristã, rumo à nossa eternidade, conhecedores e sabedores da tua graça, cônscios, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, e que em nós exista um coração quebrantado, um coração totalmente comedido com respeito às coisas humanas, mas totalmente arrojado, ó Deus, diante das coisas espirituais. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo de número 35. Romanos 8, 35. Para mim não está confortável pregar assentada. Eu acredito que você também prefere que eu esteja em pé, mas nós seguimos adiante. Romanos 8, 35. O apóstolo Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Pode assentar-se. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Romanos, e é uma carta muito abençoadora, tanto para mim quanto para você. Eu quero meditar com você nessa noite sobre este texto, e eu quero iniciar em Romanos capítulo 8, versículo de número 31. Então vamos acompanhar a escritura. Diz assim a escritura, vamos lá. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Ele começa essa abordagem de uma maneira muito expressiva, falando sobre um êxito completo. De que tipo de coisas o apóstolo Paulo está falando? De todo o capítulo, de toda a versatilidade com que ele usa até então. Então você percebe que no versículo 26 do capítulo 8, ele fala que o Espírito Santo intercede por nossas fraquezas. Então, quem pode ser contra nós diante dessa intercessão? Quem pode acusar um cristão diante de Deus, tendo este mesmo cristão a intercessão do Espírito Santo de Deus? Aí ele continua discorrendo o texto, e no 28 ele diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que, são chamados segundo o seu propósito. Então, ele começa o versículo de número 31, ele diz, o que nós vamos dizer a respeito dessas coisas? Ou seja, nós não temos o que falar sobre todos os recursos e sobre toda a herdade e todo o galardão que recebemos da parte de Deus. E é por isso que ele diz que nós, baseados em todos esses recursos, não temos como não sermos vencedores. Então, você percebeu que ele fala de coisas muito ruins que vêm contra nós. Mas ele diz, diante de todos os recursos que nós temos, como vamos poder sucumbir diante das tribulações que vêm contra mim e contra você? Eu e você já passamos por diversas tribulações. A palavra de tribulação, ela vem do latim, a tribulare. Então, se fala sobre situações de aflição dentro e fora, e por isso que se chama tribulação, quando estamos atribulados, quando passamos por circunstâncias negativas do lado de fora e também do lado de dentro. Então, se denomina tribulação. E ele olha, ele inicia no versículo 31 e diz assim: sobre tudo aquilo que nós temos herdado da parte de Deus, o que nós vamos dizer a respeito? Então ele começa a discorrer tudo aquilo que alguém poderia justificar para ter uma derrota em sua vida. Então o que nós vamos dizer a respeito de tudo aquilo que nós recebemos do Senhor Jesus? Recebemos salvação, recebemos justificação, recebemos o sangue de Cristo, recebemos um céu, que era impossível o homem penetrar nele. O que mais que nós recebemos? Recebemos o alívio, o consolador, recebemos a palavra, recebemos a igreja, a comunhão com os santos. Nós recebemos inúmeras coisas, mas o que muitas vezes acontece conosco é que nós não temos propriedades, muitas vezes espirituais, para usufruirmos de tudo isso. Muitas vezes nós não temos dedicação necessária para que possamos usufruir de tudo isso. Então você vê às vezes pessoas perecendo, sofrendo, pessoas sentindo-se solitárias, sentindo-se abandonadas, sentindo-se vencidas. Por quê? Porque não conhecem toda a herança que Jesus trouxe para nós. Será que nós não conhecemos? Ou será que muitas vezes nós preferimos que as atividades humanas e até mesmo espirituais existentes dentro de nós se ocupe com coisas negativas? Quantas coisas negativas são ocupadas dentro de nós? Quantos pensamentos que não deveriam estar dentro de nós? Quantos sentimentos que não deveriam existir dentro de nós? Quantas estruturas que já deveriam ser derrubadas. Eu gosto muito do chamado de Deus para Jeremias. Deus disse para Jeremias: eu chamo você para construir e para derrubar. Esse é o meu chamado e o seu chamado. Quando Deus chamou você, Ele não chamou você apenas para construir em você o reino dele, o edifício dele. Ele também chamou você para destruir coisas existentes dentro do seu coração. Mas muitas vezes nós somos tão apegados a essas coisas, somos tão vencidos por ela e nos tornamos tão dependentes das nossas misérias, concupiscências, pecados e vícios. E por isso, muitas vezes, nós não temos condições de termos toda essa abordagem. Como ele diz, que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Ou seja, de tudo isso que Cristo comprou para nós. O que nós temos a dizer contra? Qual é adendo e acréscimo que nós poderemos fazer? Nenhum.
Quais colocações que nós poderíamos fazer? Nenhuma. Por quê? Porque ele fez uma obra completa. Completa para quê? Para que eu e você sejamos salvos eternamente e salvos nesta terra. Para que eu e você tivéssemos a alegria e o regozijo eterno e também a alegria da vida nesta terra. Então não há o que dizer sobre a obra redentora de Cristo. Ela é totalmente completa para quê? Para te fazer um mais que vencedor diante de todas as tribulações que você tem que vencer. Agora, no lugar de toda essa herança de Cristo, o que há? Vamos lá, no lugar da força, do poder, da autoridade, da firmeza, no lugar da determinação, da esperança, do ânimo, no lugar do amor, do gozo, no lugar de todas essas virtudes do Espírito Santo. O que é que ocupa o nosso coração? Muitas vezes nós estamos mais ocupados com a terra e com a nossa ligação com a terra do que com o céu e a nossa ligação com o céu. O apóstolo Paulo diz em Colossenses, capítulo 3, versículo de número 1, nós que estamos ressuscitados com Cristo, pensemos no céu e nas coisas que são de cima. Então, se nós ocuparmos a nossa existência na terra com uma ligação um pouco mais acentuada, um pouco mais direta, um pouco mais objetiva com as coisas do céu, nós seremos, como ele diz, mais do que vencedores. Porque hoje nós temos uma gama muito grande de cristãos vencidos pelas dificuldades e necessidades que eles passam. Por quê? Porque as ocupações de seus corações são terrenas. Então, quando a ocupação do seu coração ela é terrena, o que acontece? Acontece que quando você for ocupar-se ou vencer as coisas terrenas, você não conseguirá vencer. Versículo ainda de número 31, ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele poderia ter parado aqui. Ele não precisaria ter que descrever todas as atribuições negativas. Quem pode ser contra você se Deus é a seu favor? Por que Deus é a seu favor? Eu gostaria que você olhasse um pouquinho para trás, só um pouquinho. Mas não com uma ótica de saudosismo ou melancolia, ou então ressarcimento, não. Eu gostaria que você olhasse para trás num quesito de memorial. Quantas vezes você estava prestes a estar e a ser uma pessoa perdida e Ele resgatou você? Quantas vezes você esteve em uma situação em que você não via saída e Ele apareceu para você e te mostrou a saída? Quantas vezes você pensou que a dor ia vencer seu coração e não venceu? Então, nós precisamos entender esse favorecimento de Deus por nós e a nosso respeito. Por mais que você viva e eu, por mais que nós vivamos, por mais que nós procuremos entender todas as obras de Deus, a nossa mente, a nossa compreensão é muito ínfima, é muito pequena, para alcançarmos todo esse deslumbre, toda essa admiração que teríamos que ter por todas as obras de Deus, por mim e por você. Eu tenho a minha história e você tem a sua. Eu tenho todas as obras de Deus guardadas e elas precisam ser protegidas e zeladas dentro de mim para que elas não caiam no esquecimento. Então Deus é por você, isso é fatual. Isso deve ser um rudimento da sua vida, não permitindo que aconteça momentos de dúvidas ou de oscilações, momentos de retrocesso ou de inclinações para o pecado. Isso deve ser totalmente decisivo, e não apenas decisivo e fatual, mas isso deve te arregimentar, deve te encher de gozo e de esperança, e deve te fazer o quê? Te avolumar, te levar para frente. Se Deus é por você, quem será contra você? Então por que você não continua? Por que você não continua vencendo? Por que você não continua conquistando? Não continua projetando? Por que você não sai do seu conforto, da sua zona territorial, onde tudo está tão bonitinho, tão em ordem, tão confortável, mas somente aos seus olhos? E Deus tem muito mais coisas para você. E Deus tem coisas grandes e firmes, das quais eu e você não sabemos e não conhecemos, das quais ainda não vivemos. Mas eu e você precisamos entender que se Deus é por nós, ninguém é contra nós. Aí você poderia dizer assim, mas eu já vivi coisas que foram muito fortes contra mim. Saiba, essas coisas não vieram de fora, vieram de dentro de você. As coisas
maiores que você nunca vieram de fora, vieram de dentro de você. As coisas que se tornaram maiores que a sua força é porque elas tiveram maior atenção sua. As coisas que tiveram foram maior que o seu ânimo, maior que a sua determinação, foram aquelas que tiveram mais investimento de sua parte. Foram as que conseguiram permanecer dentro de você por tempo indeterminado e inoportuno e indevido. Coisas que me vencem foram coisas que ficaram dentro de mim. Foram essas coisas que Satanás usou contra a minha história e contra a minha vida. Se você não contemplar coisas indevidas, ninguém pode ser contra você. Se existir dentro de você apenas um trono, apenas um Deus, apenas um ser servido, apenas um memorial, que é a obra de Jesus Cristo, redentora, ninguém poderá ser contra você. Eu quero ler o versículo de número 32. Ele diz assim: aquele que nem mesmo, ou seja, Deus foi ao cúmulo. Pensa no cúmulo, pensa no absurdo humano. É isso que Paulo quer que nós entendamos. Pensa no máximo. Você já fez o máximo? Você já deu o máximo? Você já fez além daquilo? A Bíblia diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Falar em poupança, quantas coisas você tem poupado para o seu próprio mal? Nós muitas vezes poupamos a força. Nós muitas vezes poupamos o ânimo. Uma situação exige 40% do seu ânimo, 30% da sua força, e você usa apenas 5%. Uma situação precisa de 70% da sua determinação, e você... Por que nós muitas vezes somos tão reticentes e poupamos tanto aquilo que deveria ser praticado, aquilo que deveria ser lançado e posto para o lado de fora? Se existem tantas coisas assim do lado de dentro de você, se existem tantas virtudes, por que o lado de fora não tem recebido? O seu lado de fora é pobre, por quê? Porque o seu lado de dentro é rico. As obras redentoras, as obras salvíficas do Senhor Jesus Cristo, elas precisam migrar para o lado de fora. As pessoas olham para o lado de fora e ficam desanimadas e prostradas, porque existe riqueza do lado de dentro. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. E ele diz assim no versículo de número 32, aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho. O que você tem poupado? O que você tem economizado e administrado indevidamente? Antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele? Ou seja, em Jesus temos todas as coisas. Isso é lógica. Isso é lógica. O que Paulo fala? Ele fala para nós pensarmos. Ou seja, peraí, se Deus não poupou Jesus, o que ele não vai entregar para nós? O que ele não vai fazer por nós? Até seus pensamentos são importantes para Deus. Por quê? Porque ele é poderoso para fazer. Termina o versículo. Além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, se os meus pensamentos são orações para Deus, eu preciso entender que existe uma lógica de raciocínio que eu preciso ter. Ou seja, se Deus não poupou Jesus e entregou para que eu fosse uma pessoa salva, então ele não vai poupar nada. Então, mas por que eu não recebi ainda? Por que ainda eu não estou usufruindo? Por que eu ainda não tenho? O que existe entre a minha vida de impasse, entre aquilo que eu preciso? Suas necessidades são aquilo que liga você a Deus. Suas necessidades não podem se tornar pecado. Você tem necessidade do quê? Eu tenho necessidade de ser amado. Entregue-se a Jesus Cristo e Ele ama você. E acabou a sua necessidade, acabou. Sua necessidade do que é? Eu tenho necessidade de segurança. Confia nele e acabou a sua insegurança. Em Cristo você tem sanado todas as suas necessidades. Agora, se as suas necessidades permanecerem dentro do seu coração, elas se tornarão pecado. Por quê? Porque o diabo vai dar um jeito
dessa situação se tornar tentadora, e aí vai te lançar uma tentação do lado de fora, e você vai acabar caindo. Nós precisamos entender de uma vez por todas que Deus nos concede todas as coisas: vida, paz, alegria, salvação, uma vida abundante. Diga amém. Eu acho uma questão muito interessante o versículo de número 33. Ele diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? O que ele diz aqui? Ele diz que muitas pessoas estão de fora desse êxito e dessa vitória por conta de acusação. Nós temos vários exemplos na Escritura. E uma das causas dos crentes não ir para diante é a acusação. A acusação tem 3 níveis. Um dos níveis da acusação é você já resolveu a questão da culpa, mas ela ganhou uma outra forma, e ela ganhou a forma de estagnação. Toda estagnação tem a raiz da culpa. Todo crente estagnado, todo crente parado, por algum momento da sua vida, ele se sentiu culpado de alguma coisa. Todo crente que estagnou, que deixou para lá, que parou de sonhar, de acreditar, de investir, de alguma forma, ele não conseguiu digerir a culpa, ele não conseguiu vencer a culpa. Existem inúmeras categorias de culpa, inúmeras categorias. Existem pessoas, você sabia que tem culpa até por ter nascido? Elas não se sentem à altura da vida. Dá a impressão que elas sempre estão devedoras. Elas devem àqueles que amam, elas devem para aqueles que as tratam bem, elas devem para aqueles que estão com elas. Parece que sempre ela está sentindo uma culpa operante. Por quê? Porque nós já herdamos a culpa desde o Éden. E nós temos que lutar contra toda a esfera de culpa. A culpa é a grande causa da estagnação. Por exemplo, quando você sente uma rejeição, o que é? Senão a culpa de não ter estado à altura do outro. Mas quem disse que você tem que ser igual às outras pessoas? Eu quero que você vá comigo em João, fique aberto em Romanos. Quero falar um pouquinho sobre a culpa de Pedro, João 21. Versículo de número 17, Pedro havia negado Jesus, e ele estava muito triste, porque ele sentia-se muito culpado, ele já tinha... Deixa eu só dizer uma coisa para você. Se você for se culpar pelos erros que você cometeu, você vai viver caído. A primeira sensação que a culpa te traz é o dó. O dó daquele que você ofendeu, o dó daquele que você não amou devidamente. E a culpa é um sentimento que rasga seu coração. A culpa tem vencido muitos crentes. A culpa tem trazido aos crentes uma sensação de derrota, uma inanição de força. Os crentes não conseguem ter força, não conseguem acreditar, não conseguem levantar. É como se você se sentisse sem direitos. É como se você levantasse, comesse, bebesse, dormisse e esperasse a morte chegar. É mais ou menos assim. E eu acredito que você sabe o peso da culpa. Todos nós fomos livres dela, 100%, 90%, 70%, 30%, 60% e assim por diante. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Quando você olha para Jesus Cristo, e quando você faz as suas orações de culpa, e você diz assim: Deus, se fosse hoje, jamais eu teria feito. Ele sabe disso. Por isso é que naquele momento, Ele teve misericórdia de você, e o Espírito Santo intercedeu por você, e não deixou o diabo te tragar. Quando você olha para Deus e diz: Senhor, eu me arrependo profundamente do que eu fiz. Se eu pudesse voltar atrás, Ele sabe disso. Por isso a misericórdia de Deus, ela te cerca de tal maneira quando você está nos seus erros. E quando você está nas suas orações envolvido pelo Espírito Santo, e você se lembra do quanto Ele foi misericordioso por você.
do quanto Ele cercou você de graça, de favor e de misericórdia. E você olha e diz: Deus, como pôde, o Senhor pôde me amar, me vendo naquela situação? Como o Senhor pôde me ajudar, mesmo eu meio ao pecado? Como o Senhor pôde ter misericórdia de mim? E você não entende, isso te constrange de tal maneira, isso fortalece a sua alma. Agora, o que você jamais pode permitir é permitir que a culpa seja um algoz de Satanás dentro da sua alma. Jamais, jamais. Por quê? Porque as feridas ainda estão nas mãos dele, dos pés, na fronte, no peito, nas mãos. Para quê? Para revelar-nos o perdão. Pedro estava triste, abatido. E sabe o que é que cura a culpa? A tristeza do arrependimento. A Bíblia diz no versículo 17: disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Uma tristeza cura outra tristeza. Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Pedro amava Jesus, isso era algo indubitável. Sabe o que cura a sua culpa? Sabe o que traz a cura para a sua culpa? É sentir a tristeza segundo Deus. A tristeza do verdadeiro arrependimento. A tristeza de ter feito com o seu Senhor. Isso te cura por dentro. Eu quero que você volte comigo em Romanos. Quem intentará acusação, versículo 33, contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? O que é justificação? Justificação é a obra que Jesus Cristo fez por mim e por você. Ele nos justificou. Traduzindo, Ele nos declarou justos diante do Pai. Foi isso que Ele fez. A partir deste momento, Deus olha para você e primeiro os olhos dele passam pelo sacrifício do Senhor Jesus. Diga amém. Versículo 34. Quem é que condena? Por que o apóstolo Paulo está usando acusação, condenação? Porque isso tem sido um grande motivo dos crentes desistirem. Eles falham, eles cometem erros e eles desistem. Eles não conseguem acreditar no perdão. Eles não conseguem acreditar que eles sim podem ser mais do que vencedores se eles permitirem toda essa obra remidora e restauradora do Senhor Jesus. Jesus sabia desde o princípio o que Pedro ia fazer, mesmo assim não deixou de escolhê-lo, não deixou de amá-lo e não deixou de restaurá-lo. Nós somos mais que vencedores porque somos alvos do amor dele. E ele diz: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Você lembra quando Jesus diz para Pedro em Lucas capítulo 22, o diabo pediu para se andar contigo? Por que Satanás quis Pedro? Ele queria Pedro. Satanás queria Pedro porque Pedro era alguém que amava Jesus. Pedro era alguém que ia ser uma pedra, um suporte, um alicerce, uma coluna da igreja. E eu vou dizer uma coisa para você. Jesus Cristo tem intercedido por você. Não apenas por causa do seu pecado, mas ele tem intercedido. Lembra daquela parábola em Lucas, daquela figueira plantada na videira? A Bíblia diz assim, Jesus coloca uma parábola. Havia um homem que tinha uma vinha, e ele quis comer figos, e ele planta uma figueira no meio dessa videira, dessas vinhas. E ele passou o primeiro ano, não deu fruto, o segundo ano não deu fruto, o terceiro ano, ele chega para o vinhateiro e ele diz assim, há 3 anos eu venho buscar frutos na figueira, e ela não tem produzido. Arranca. Então, o vinhateiro, o zelador, disse assim: mestre, deixa eu escavar ao redor e estercar. Então, no próximo ano, se ela não der fruto, que seja cortada. Eu quero dizer uma coisa para você. Quantos meios o Senhor tem estercado a sua vida? Quantos investimentos Deus tem posto na sua vida? Com a esperança
de você frutificar. O quanto o céu tem batalhado para que você frutifique, para que não exista poda indevida, corte. Porque a poda devida é o que é? É podar aquilo que está atrapalhando para que dê mais fruto. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Quando Deus fala contigo, quando Ele te repreende, é para que você não seja condenado. O apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, no texto da ceia, ele diz, por que Deus nos corrige e nos entristece e nos envergonha? Para quê? Para que não sejamos condenados com o mundo. Então a correção, ela vem até mim e você para quê? Para que nós nos arrependamos. Não há condenação para mim e para você, desde que estejamos ligados, desde que temos aceitado a obra do Espírito Santo, de crescermos, de melhorarmos. Quantas obras, de quantas maneiras Deus tem investido na sua vida. Pense agora pelo menos em 3 investimentos que Deus tem feito em você. Pelo menos 3. Quantas oportunidades, quantas chances, quantos veios Ele tem aberto, o quanto Ele tem te estercado, o quanto Ele tem te ajudado. Por quê? Porque Ele tem esperança que eu mude, que você mude. Ele tem esperança que nós sejamos transformados, que haja em nós um despertamento, um avivamento. E nós enxerguemos aquilo que ainda existe para nós e ainda nós não temos usufruído. Você já viveu tudo que Deus tem para você? Claro que não. Você tem vivido tudo que Deus tem para você? Ainda não. Mas o que te impede? O que te impede? Ele diz, quem pode te condenar a ficar longe de Cristo, a ceder ao pecado, a permitir a gangrena do pecado? Quem pode te condenar a uma vida sem Deus, a uma vida sem comunhão, a uma vida sem a comunhão com o Espírito Santo? Ninguém. Por quê? Porque Ele abriu o caminho, Ele abriu a porta, e eu e você podemos sim caminhar e entrarmos em tudo aquilo que Ele nos proporciona. Diga amém. Ele diz assim no versículo de número 35, quem nos separará do amor de Cristo? E isso é uma pergunta, quem pode separar você do amor de Cristo? E ele começa a descrever várias situações, e ele fala não sobre situações pecaminosas, mas situações de tribulação. Deixa eu dizer uma coisa para você. O amor de Jesus Cristo, ele é claro e evidente para mim e para você. E não há comunhão mais íntima com Jesus do que a sua dor e a sua ferida. Você nunca vai conseguir ter comunhão mais íntima com Ele do que quando apresentar para Ele toda a sua ferida e toda a sua dor. Ana aprendeu isso. Depois de vários cultos, ela entendeu que Deus ouve corações feridos e machucados. O que eu e você precisamos entender é aquilo que Tiago diz. Não termos um culto superficial, mas termos um culto onde as nossas misérias e as nossas feridas são colocadas diante de Deus. Quantas vezes você entra para o culto e sai do culto sem apresentar a sua dor para Ele? Quem vai tomar a sua dor, se você não consagrar a Ele? Diz para mim, senão o inimigo da sua alma, que vai transformar a sua dor em pecado, que vai transformar o seu abandono em prostituição, que vai transformar a sua solidão em más amizades, a tua insegurança, quem mais? A sua imaturidade em deslizes. Precisamos colocar diante dele as nossas inseguranças, as nossas dores. E ele diz, quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem pode? Quando Jesus vai restaurar Pedro, Jesus não pergunta, tu crês em mim, Pedro? Ele não pergunta isso. Tudo que é feito em você, toda a base do Evangelho é feita no amor de Cristo, por Cristo e em Cristo. Amor, amor, amor. Amor. Se você pudesse medir agora o seu amor por Jesus, de 0 a 10, o que nota você daria? E não fale no quesito de emoção e sentimento.
O amor por Cristo não é sentimento, e Paulo vai descrever isso. Não. O amor por Cristo é virtude. É aquilo que faz você não querer pecar e odiar o pecado. É aquilo que faz você odiar as obras da carne existentes e vigentes em você. É aquilo que faz você abnegar e renunciar. É aquilo que faz você todos os dias querer morrer para si mesmo e viver para Deus. Isso é amá-lo. Isso é amar Jesus. Eu gosto muito de um texto que está escrito em João capítulo 2. Jesus Cristo olha para a multidão que estava iniciando a segui-lo. E a Bíblia diz assim, que Jesus não cria na multidão, porque sabia muito bem o que tinha dentro do coração de cada um. Ele sabe o que tem no meu e no seu coração. Ele sabe se o meu amor é verdadeiro ou não. E eu queria perguntar para você, que tipo de amor nós temos por Jesus Cristo? Que tipo de amor nós temos por Ele? O que o amor por Jesus tem feito nos fazer? O que você tem feito por amor a Jesus Cristo? E ele diz assim, ele começa a descrever. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Quantos irmãos nossos têm passado já pela tribulação e eles não têm negado o Senhor Jesus Cristo? Quanta tribulação você já passou na sua vida? Angústia. Quantas angústias e aflições já passamos internamente? Perseguição. Quer ser crente? Hã? Quer ser crente? Eu quero que você vá comigo, fique aberto aí, Mateus capítulo 13. Qual é uma das características que você vê que você é crente? Que a palavra ela está caindo dentro do seu coração. A maior tribulação da vida de uma pessoa é viver sem tribulação, eu acredito. A tribulação é aquela que nos aproxima de Deus, e ter tribulação não é problema. O problema é não ter fé, nem amor, e nem comunhão com Deus para vencer. Diga comigo, sem adversidade, a graça murcha. Precisamos de adversidade. Precisamos, e eu não estou falando de pecado, não estou falando de consequência de pecado, estou falando de tribulação advinda de obediência à palavra. A Bíblia diz em Mateus capítulo 13, versículo de número 5, sobre o segundo terreno. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Então vamos lá. Mas vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. Olha a explicação desse segundo terreno. Versículo de número 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Aleluia, glória a Deus. Você já viu as obras do recém-convertido? Os laços de amor? É maravilhoso. Recém-convertido, ele é atraído com laços de amor. É normal. É normal. Quando você vai lavar uma coisa muito suja, e você vai passar em 3, 4 águas, é normal que quando você passa na primeira água, já dá alguma diferença. Mas você sabe que vai passar ainda algumas outras águas. E as pessoas recebem a palavra com alegria, porque a palavra de Deus é acompanhada com as bênçãos, os laços de amor. Mas ele diz assim, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. Sabe por quê? Grande parte da nossa tribulação, da nossa angústia e da nossa perseguição? Existem pessoas que dizem assim, eu quero servir a Deus, eu quero ter uma vida de santidade, eu quero ter uma vida de serviço, de entrega. Você está disposto a perder grande parte das pessoas que se dizem seus amigos? Você está disposto a ter maledicentes falando de você? Você está disposto a não ser uma pessoa quista, nem muito convidada para muitas situações? Você está disposto, e assim eu continuaria falando. Por quê? Porque a palavra de Deus, a obediência à palavra te leva à perseguição e te leva à angústia. Agora o crente que não vive a palavra, ele não tem perseguição, não tem angústia. Por quê? Porque ele não vive a palavra, ele se dá bem com todo mundo. Ele vê o pecado e não se posiciona. Ele vê o inferno e não se posiciona. Por
que teria angústia? Se ele é alguém que é conivente, se ele é alguém que concorda, se tanto faz para ele, que tipo de evangelho? Se tanto faz para ele, que tipo de cristianismo? Ele não vai sofrer nenhum tipo de perseguição, e nem tribulação, e nem angústia por causa da palavra. Mas como nós somos protestantes, você é protestante ainda? O pastor, sabe o que é que o tempo foi passando? E agora eu sou mais assim adequadão, sou uma pessoa assim mais social, mais político. E Pedro, quando foi proibido de pregar o evangelho, ele diz assim: mais importa agradar o quê? A Deus do que os homens. Eu quero que você fique aberto aí. Vamos terminar esse versículo. Por causa da palavra, logo se ofende, ou seja, logo de alguma maneira isso fica indisposto dentro do seu coração. Vá comigo em Atos, capítulo 14. O discurso de Pedro, ele diz assim, Atos capítulo 14, versículo de número 22. Acharam? Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois, termina de ler o versículo. Fizeram uma propaganda enganosa para você? O que te falaram para você converter? Fizeram uma propaganda enganosa para você? Hein? Quantas pessoas não entenderam isso ainda? Nós vamos passar por tribulações, cada um de nós tem a porção de tribulação. Você não pode comparar a sua tribulação com a do outro, porque a minha foi pior, pastora, a minha foi uma perda, mas para o outro foi uma traição, e dependente do que for, você não pode medir a sua tribulação pelo outro, e nem pode ficar para trás, e nem pode perder o céu. Você não pode. Por quê? Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Você tem tribulação, um tem na família, o outro tem no trabalho, o outro tem numa área, na outra. E aí Paulo, volta lá comigo em Romanos capítulo 8, ele continua dizendo: fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Ou seja, a tribulação faz morrer algo dentro de você, para nascer aquilo que é de Deus. A tribulação mata algo dentro de você, que era prejudicial, e faz nascer algo que é para a eternidade de Deus. Tá? Então ela tem o objetivo de nos amadurecer. Somos reputados como ovelhas a matadouro. Ele usa Salmos 44, versículo de número 22. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, é o amor de Cristo que vai nos fazer vencer todas essas coisas. Diga amém. Porque estou certo. Aí ele já fala sobre outro tipo de tribulação. Nem morte, nem a minha, nem de uma pessoa muito querida. Nem a morte vai te separar do amor de Cristo. Por quê? Porque nós não morremos. Nós, quando partimos daqui, começamos a viver. Deu para você entender? É triste quando alguém diz assim: fulano morreu. Jesus olhou para Marta e diz assim: Marta, quem crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. Nós não vamos morrer. Quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós vamos abrir diante do Cordeiro de Deus. Isso aqui é vida, irmão. Sem dor, sem lágrima. Você já parou e prestou atenção sobre as pessoas que em Cristo partiram? De que maneira elas estão vivendo agora, adorando o Cordeiro, esperando a subida da igreja? Não chora mais, não tem mais dor, não quebra mais o pé. Você já imaginou isso? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Agora fala para mim, como é que alguém, eu fico pensando, como é que um ser humano que tem Cristo pode dizer assim: eu quero viver 130 anos, pelo amor de Deus, eu não quero viver isso não. Eu falo para Deus: Deus,
na véspera de eu ficar improdutiva, me leva. Por quê? Para que você vai viver aqui? Para quê? Por que você vai ficar fazendo aqui? Paulo disse de uma maneira muito clara, eu não sei o que eu escolho. Se eu escolho viver, porque viver vai dar fruto para mim para a eternidade. Ou morrer, que eu vou estar com Cristo. Ele diz, eu não sei o que eu escolho. Isso é cristianismo. É você entender, não tem morte para mim, eu não vou morrer. Eu vou fechar os olhos aqui, eu vou abrir diante do Cordeiro, e eu vou ouvir dele, filha, entra no gozo do teu Senhor, no regozijo. O cristianismo precisa ser ressuscitado na mente desses cristãos folgados que vivem aproveitando do mundo. Paulo diz, use o mundo, mas não abuse. Quem é casado, seja como não se fosse. Quem compra, como não tivesse. Por quê? Porque aí os crentes não querem ir embora. Os crentes é tão abençoado, só usa roupa boa, só come coisa boa, só tem alegria. É quilolitro, é festança, e é alegria, e é isso. Não quer ir embora. Não quer ir embora para o céu. Não quer ir embora para o céu. E a tribulação, o que ela faz? O apóstolo Paulo explica em Romanos, explica em Atos, explica em Coríntios que a tribulação, ela opera em nós a paciência, ela nos faz ser equilibrados, ela nos doutrina. Então não rejeite a sua tribulação, que tem um peso de glória para mim e para você. Nós precisamos entender isso. O céu nos aguarda. O céu é nossa maior realidade, é nossa maior esperança. Eu tenho pessoas amadas, que está no céu, e eu quero ir para lá. Eu não quero demorar para ir. Eu quero, quando Deus quiser que eu vá, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu não tenho nada neste mundo, nada, a não ser Cristo que está dentro de mim. É isso que você precisa entender. Você não tem nada neste mundo. Nada te pertence. E você vive neste mundo com alegria. Por quê? Porque você é salvo. O que faz você ficar triste nesse mundo? É seu apego com essas coisas da terra. É seu apego com esse conforto, muitas vezes maldito, que traz a você essa ilusão, que isso aqui é para sempre. Um dia o anjo olhou para Ló e disse assim, escapa-te por tua vida. Um dia o profeta diz a Ezequias, conserta a tua casa, porque Deus vai te levar. Irmãos, nós precisamos estar preparados para o arrebatamento. Preparados para partir, seja de trem ou seja de metrô, seja de avião ou seja de metrô debaixo da terra, ou arrebatamento de avião, seja do jeito que for, sua passagem está comprada, já está marcada o dia dela. Ninguém morre de véspera, ninguém. Minha passagem está marcada, meu coração tem as batidas determinadas. Não adianta, eu vou partir o dia que Deus quiser, e você também. Nós precisamos entender isso. A coisa mais verdadeira da sua vida, qual é? Eu vou partir dessa terra. Se você disser, amanhã eu vou, depois eu vou, você não tem certeza. Se você disser, eu vou, então prepara-te. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te. Não pode ser a tribulação que te afaste do teu Senhor. Não pode ser a morte. Não pode ser a vida. O que o apóstolo Paulo diz da vida? Essa vida boa dos crentes. Você já viu como o crente tem vida boa? Olha para o teu irmão para você ver como é que ele tem vida boa. Tem vida boa. Tem vida boa. Crente tem vida boa. Por isso que os cristãos, eles não querem ir embora, não querem falar de arrebatamento, não querem falar de nada, não querem falar de morte, de partida, de nada, porque eles rejeitam a tribulação, eles rejeitam a angústia. E aí ele continua dizendo o seguinte: nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, ou seja, nem o que você vive agora, seja bom ou ruim, nem o porvir, nem a sua ansiedade do dia de amanhã. Você tem ansiedade do dia de amanhã? Para quê? Deus não cuida de você? Cuida. Até hoje, eu vou dizer uma frase que Jesus disse para os discípulos. Te faltou alguma coisa? Qual foi a pior coisa que você já passou na sua vida? Pior tribulação, pior dor, pior angústia que você já passou pela sua vida? Parecia que o teu coração tinha rachado no meio. Você ficou tão estarrecido que você pegou assim e segurou em alguma coisa para ver se você estava vivo mesmo. Você ficou sozinho? Não. Ele estava com você, por isso que você está vivo ainda e está aqui. Ele esteve com você.
E Ele continuou com você. E Ele está te ajudando a continuar. Hã? Pastora, mas essas coisas ainda de vez em quando se levantam. É verdade. Mas o Espírito Santo está aí para colocá-las no devido lugar. A soberania de Deus. O Espírito Santo diz, é a soberania de Deus, é a soberania de Deus, é a soberania de Deus. Deus tem um plano, Deus tem um plano. Confia, confia. Aí ele continua dizendo, para nós terminarmos, nem altura, nem profundidade, nem algo, ele não deixou escapar nada. Nem a outra criatura, ou seja, fala aí qualquer coisa, então, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga amém. Conclusão, quanto mais você ama Jesus, mais forte você é. Entendeu? Quanto mais você ama Jesus, mais forte você é. Quanto mais você ama Jesus, mais forte você é. Quanto menos ama Jesus, mais fraco você é. Existe diferença de amor, sim ou não? Sim. Existe diferença de fé, sim ou não? Sim. Então olha para o teu irmão e diz, o que você está esperando? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero que você fale com Deus. Quem sabe você está passando por uma tribulação, por uma situação difícil. E seu coração está angustiado, revoltado. E quem sabe essa revolta já se transformou em paralisia. Deus está falando com você nessa noite. Você que está em casa e que você está vivendo situações que você olha para Jesus e você diz, Senhor, eu não estou dando conta. Fala com o Senhor neste momento. Eu me lembrei de um versículo que diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Por ti eu tenho esperado, sê tu meu braço forte a cada manhã, como também a minha salvação no tempo da tribulação. Isaías 33, versículo de número 2, aqui está no plural, mas diga no singular, diga, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha alma, que muitas vezes não dá conta. Todos os dias eu tenho reconhecido a minha limitação. Todos os dias eu me esforço para crer, para confiar. Todos os dias, ó Deus, eu permaneço no teu altar, esperando a tua graça, o teu favor. Diga ao Senhor. Senhor, às vezes eu sorrio, eu me distraio, eu converso com alguém. Somente o Senhor sabe o que está dentro de mim. O Senhor conhece o meu sofrimento. O Senhor conhece a minha dor. Existem coisas dentro de mim que nos dias mais inapropriados destilam o seu veneno. O veneno do abandono, da solidão, da culpa. O veneno da condenação. Tem dias que parece que o sol não brilha. Eu faço um esforço enorme, Deus, para que as pessoas que vivam comigo não sofram tanto e não percebam. Mas de ti eu nada escondo, diga para ele. Não são poucas as vezes que eu olho o meu sofrimento e penso que foi um ato injusto da vida. Eu vejo que não plantei e que eu fiz de tudo. Mas foi a tua soberania quem mandou. E nesta noite eu declaro que eu me rendo à sua soberania. Eu quero que o Senhor limpe o meu coração de toda dor e de toda ferida, que tem feito com que eu não vença a tribulação, a angústia, o perigo, a espada, coisas do presente ou do porvir, coisas espirituais e humanas, emocionais, diz o apóstolo Paulo, humanas, exteriores e espirituais. Ele engloba todas as dificuldades e tribulações. Deus, tira de mim aquilo que me enfraquece.
Tira de mim aquilo que me desmonta. Às vezes eu me sinto como aquelas marionetes, onde os cordões são afrouxados e parece que até os meus músculos emocionais enfraquecem. Me ajuda, Deus. Me ajuda. Me ajude a acreditar no teu poder sobre a minha vida. Me ajuda a vencer as tribulações oriundas do amor por ti e pela tua palavra. Eu sei que o amor por ti me faz passar por tribulações, mas eu não vou deixar de amar-te, de querer-te. O amor e a aplicação da tua palavra vai me fazer passar por angústias e perseguições, mas eu não vou deixar de praticar a tua palavra. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. E eu queria que você observasse dentro da sua alma as coisas que você jogou para debaixo do tapete, ou guardou em um armário, ou lançou na despensa da sua alma. Coisas que você ainda não digeriu. Todos nós temos algo que ainda é indigesto dentro de nós. Algo que nós dizemos: Deus, por quê? Deus, quando? Deus, não minta para você mesmo. Não minta para Deus, diz para Ele. Você não precisa dizer audivelmente, diga aqui dentro, ó, do seu coração. Diga: Deus, me ajuda. A má digestão dessa tribulação me enfraqueceu e tem me enfraquecido. Me tirou as forças e eu percebo que tem dia que ainda me tiram. Me ajuda, Senhor. Eu quero vencer toda essa tribulação e essa angústia. Eu quero entregar essa dor ao Senhor. Eu quero entregar essa ferida ao Senhor. Me ajuda, Deus. Fala com Ele agora. Ele é aquele que ama você. Deus, eu quero te pedir por cada um de nós que estamos aqui nesta noite, que precisamos muito da tua ajuda, da tua misericórdia e do teu favor. Senhor, seja a nossa salvação no tempo da tribulação. Eu quero te pedir por aqueles que estão sendo atribulados, estão passando por angústias, por perseguições. Aqueles que o coração ainda dói, Deus. Visita este coração. Eu te peço pelos meus irmãos, que a dor tem sido maior que a força, que a ferida tem sido maior que o consolo. Espírito Santo, nós queremos ser mais que vencedores. Queremos entregar as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas dores, as nossas feridas diante do Senhor. Ajuda o teu povo. Tenha misericórdia daquele que clama por ela, meu Deus. Tenha misericórdia daquele que tem sido sincero, que tem pedido por socorro. Deus, ajuda-nos. Alcança o perdido, alcança o embaraçado, alcança o vencido, alcança aquele cujas dores têm sido mais fortes que a sua resistência. Alcance aqueles que estão em casa, Deus, que estão sofrendo pelos seus problemas familiares, particulares, Deus. A Edivânia, a Ânia, a Márcia, meu Deus, abre uma porta de trabalho, abençoa essa família, abençoe o Luiz, ó Deus. Nós te pedimos por aqueles que se colocam diante do Senhor e abrem os seus corações diante de ti, ó Deus, que a tua mão se estenda em favor de todo aquele que é sincero e pede pela sua misericórdia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Eu quero que você levante a sua mão direita para o alto e diga assim: meu Deus, tudo eu vou consagrar e apresentar ao Senhor. Nunca mais esconderei dores, feridas e sentimentos. O Senhor é o meu Deus e eu declaro
que eu sou mais do que vencedor, porque a minha vitória acontece todos os dias. Nesta noite, eu declaro vitória sobre a culpa, sobre a condenação, sobre a angústia, sobre a dor, sobre a tribulação, sobre a força do passado, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Você que quer oração, vem aqui à frente. Vai servir a ceia após o culto, para quem não tomou a ceia. É isso? Amém. Deus te abençoe. Isso me